Graça e paz. Estamos mais uma quinta-feira para estarmos dedicando esse tempo ao Senhor, a ouvir a Sua palavra. Por isso que estamos aqui e de certa forma você também está aqui, como se estivéssemos todos presentes e para ouvir a palavra do Senhor. Porque isso de fato é o que importa. A palavra do Senhor, nós não deixamos de anunciá-la, mesmo com pandemia, mesmo com qualquer outra crise, outra situação, com todos os desafios, a palavra do Senhor não deixou de ser pregada. É por isso que nos reunimos, por isso que somos igreja, porque nós pregamos a palavra do Senhor, porque nós nos reunimos em oração e temos feito isso, temos pregado a palavra, temos nos reunido em oração, temos compartilhado do Evangelho, independente das circunstâncias. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, para pregarmos, para ouvirmos a palavra do Senhor e ser edificados por Ele. E isso é um motivo de muita alegria. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela vida de quem está ouvindo agora, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa pessoa, tem cuidado dela, tem livrado ela do mal. E o Senhor tem estado perto dessa pessoa, Senhor, perto dos nossos irmãos. O Senhor tem estado perto daqueles que ainda não te conhecem, mas que o Senhor está falando ao coração para que te ouça, Senhor. Pois o Senhor fala ao nosso coração todos os dias, nos chamando ao arrependimento, nos chamando para voltarmos para Ti, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz ecoar ao nosso coração, nos chamando para termos um relacionamento contigo. Nos ajude, Senhor, a cultivarmos isso, independente da situação, independente das circunstâncias, que possamos estar unidos em Ti, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa todos aqueles que estão enfermos, que estavam enfermos e já estão melhor. Muito obrigado, Pai. Continua cuidando daqueles que ainda estão enfermos, Senhor. É isso que eu peço. Fale ao nosso coração na palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, os irmãos sabem que a Jéssica foi diagnosticada com suspeita de coronavírus. A gente está nesse tempo aí de quarentena, mas dia 30 ela vai fazer o exame e vai saber na hora se estava ou não. Mas ela já está melhor, né? Eu também estou bem, graças a Deus. Obrigado pelas orações. Vamos continuar orando pela irmã Nilda, pelos outros irmãos, uns pelos outros e por aqueles que estão enfermos. Amém? Irmãos, nós estamos fazendo uma exposição em Filipenses, então se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 9, nós vamos estar lendo esse texto, que diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém.
Deus abençoe sua palavra. Hoje nós vamos estar refletindo sobre essa mensagem, mas eu queria saber, o que é paz para você? O que você entende por paz? A gente ouve muito falar sobre paz, sobre buscarmos a paz. Em todas as épocas foi falado sobre paz. É claro que em algumas épocas a necessidade de paz era muito mais intensa do que em outras. Por exemplo, para as pessoas, para os homens, mulheres e crianças que estavam vivendo a realidade da Primeira, da Segunda Guerra, talvez a paz era aquilo que fazia-os acordar no meio da noite, desejando ansiosamente por ela. Talvez a paz tenha sido o último desejo deles antes de serem mortos pela guerra. Mas nós também temos esse desejo de paz. É claro que de diferentes maneiras e agora em diferentes áreas na nossa vida. O mundo ainda clama por paz. O mundo ainda clama por paz. Até o nosso Senhor Jesus voltar e estabelecer o seu reino de paz. Mas o que seria paz? Já falamos isso diversas vezes, mas alguns dizem que a paz é ausência de conflito. Se você for no dicionário, talvez você vai achar isso. Ausência de conflito, ausência de guerras. Outros dizem que paz é sossego, é calmaria. Imaginam paz talvez como um lugar, um arroio, tranquilos, sentados numa cadeira de praia, numa brisa, pescando ou fazendo um churrasco. Um lugar sossegado. Imaginam paz como se fosse um lugar, um cenário de paz. Ou também outros pensam que paz é um estado de espírito que independe das circunstâncias. Bom, dependendo da situação, pode ser tudo isso. Pode ser um pouco de tudo, talvez. Mas eu gostaria de imaginar com vocês que a paz como harmonia. Harmonia entre as partes. Se paz é harmonia entre partes, podemos fazer algo para promovê-la? Qual o nosso papel diante disso? Albert Einstein diz que não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. Ou seja, o único meio para a paz é a concordância, é a harmonia. Muitos querem alcançar a paz através da guerra, através da violência. Isso é um paradoxo. Mas alguns acreditam que esse é um meio válido. Por isso que se lançam em guerras. Mas, querendo ou não, uma hora precisará haver a concordância. Precisará haver a harmonia. Uma hora nos daremos conta de que a paz sem harmonia é impossível. Nós vimos que o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, capítulo 13, que temos visto, ele falou sobre o padrão de vida daquele que segue a Jesus, daquele que creu no Senhor, daquele que tem como destino a vida eterna. E nesse último capítulo, parece que ele continua a dar algumas impressões de padrões. Começa ainda a dar padrões de vida, padrões de comportamento para os cristãos. No meio da sociedade onde eles estão, no meio de onde eles estão, embora estando na terra, são cidadãos do céu, esperando a sua cidade celestial. Como eles devem se comportar? Então penso que ele estabelece um padrão no capítulo 4, aqui no início, um padrão de relacionamento, um padrão de pensamento, de mentalidade, um padrão de disposição mental e um padrão de atitude. Na realidade, nós vimos isso por toda a carta de Filipenses, mas parece-me que nesse capítulo ele faz uma ligação direta com a sensação de paz. Ele faz uma relação desses padrões com a nossa percepção de paz, com a nossa sensação de paz. Ou seja, parece que a paz ela não é algo que
que cai do céu, algo que nós somente devemos esperar passivos, mas a paz é algo que deve ser construído. Porque quem são os agentes da paz? Não somos nós, aqueles que são capazes de fazer guerras? Os únicos que são capazes de promover a paz são aqueles que são capazes de inibi-la. Porque o mal é simplesmente a privação do bem. E somente seres capazes de fazer o bem é que podem fazer o mal. Portanto, quando nós deixamos de promover a paz, estamos, de certa forma, fazendo com que a desarmonia, com que o conflito, com que a guerra fale mais alto. Portanto, nós somos os agentes da paz. Somos agentes pacificadores. E é isso que eu entendo que o apóstolo Paulo também falou aqui. Portanto, seja um agente da paz. Seja um agente da paz. Nós temos um papel a desempenhar na paz, na promoção da paz, para nós tanto promovermos quanto colhermos em nós e nas pessoas à nossa volta e no mundo. E nós vemos nesse texto pelo menos 2 atitudes para ser um agente da paz. Cultive a paz em seus relacionamentos. Cultive a paz em seus relacionamentos. Seja um agente da paz no meio dos seus relacionamentos. Versículo 2 a 7. Nós vamos ver que o texto nos orienta a cultivarmos um relacionamento harmonioso com o próximo. Vemos que havia 2 mulheres, e já ouvimos na mensagem de domingo o pastor Paulo falando sobre isso. E essas 2 mulheres, elas estavam em desarmonia, e o apóstolo Paulo orienta elas a se acertarem, a concordarem. E essas eram mulheres que tinham feito grandes coisas para a causa do Evangelho. Contudo, agora, elas estavam em desarmonia. E o apóstolo Paulo fala, olha, elas cooperaram muito, batalharam na luta pelo Evangelho, para o avanço do Evangelho. Foram proclamadoras do Evangelho, só que agora estão em desarmonia. Portanto, rogo que elas sejam harmoniosas, que elas concordem. Então, o avanço do Evangelho, ele depende da harmonia, da união harmoniosa entre os fiéis. Se não há harmonia, se não há união, e nós já vimos isso no capítulo 2, onde ele vai falar sobre a união, sobre a comunhão. Irmãos, isso é harmonia. Se não há harmonia, não há avanço do Evangelho, não há transformação no mundo ao nosso redor. Precisamos ser harmônicos. Até porque Jesus disse isso na sua oração sacerdotal, antes do seu sacrifício. Quando ele está falando com os seus discípulos, ele diz, minha oração não é apenas por eles, falando com Deus, na verdade. Minha oração não é apenas com eles, João capítulo 17, versículo 20 ao 23. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. É imprescindível a harmonia. E a harmonia, meus irmãos, nós vimos o apóstolo Paulo falando com a igreja de Filipenses, falando com questões específicas da igreja de Filipenses. Da mesma forma, Deus fala as questões específicas na nossa igreja local. Igreja Batista do Fragata, Igreja Batista do Jardim. Da mesma forma que Deus fala a igrejas locais que temos em Pelotas, no Capão, em todo mundo. Deus é o Deus que trata de situações específicas, de situações gerais. Deus, ele trata da nossa igreja. Deus, ele conhece a nossa igreja. Deus, ele conhece o nosso coração. Portanto, a harmonia ela deve ser cultivada com aqueles que estão mais próximos de nós. Por isso que Jesus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Aquele que está mais perto. É muito fácil dizermos que amamos
as pessoas da África que estão passando fome. É muito fácil nós dizermos que amamos alguém que está distante de nós, que nós não temos que conviver e ter relacionamentos. Difícil é amar quem nós temos que conviver, quem nós temos que lidar com seus defeitos, com suas falhas. Isso é difícil. Isso é realmente amar. Quando nós conhecemos as pessoas, tanto suas qualidades quanto seus defeitos. Quando as pessoas nos conhecem, quando as pessoas sabem quem nós somos, ainda assim decidem nos amar. Esse é o amor que Deus quer. O seu próximo é aquele que está do seu lado, é aquele seu irmão da igreja. É aquela pessoa que está contigo, que você tem convívio. Esse é o seu próximo, é esse que você deve cultivar harmonia. Você deve ser um agente de harmonia na sua igreja local, meus irmãos. O evangelho não vai avançar na cidade, não vai avançar no bairro, não vai avançar no mundo enquanto as igrejas locais estiverem em desarmonia. Precisamos cultivar a harmonia na nossa igreja local. Concentrar nossos esforços nas pessoas que estão nos cercando, na igreja que nós pertencemos. Que nós podemos demonstrar o nosso amor, são aquelas pessoas que estão próximas de nós. Os nossos irmãos que nós vemos. Se nós não conseguimos cultivar e ser agentes da paz com as pessoas que nós vemos, como faremos com as que nós mal vemos? Se nós não conseguimos amar e suportar, ser o suporte de pessoas que estão próximos, como faremos com o restante do mundo? Precisamos cultivar relacionamento harmonioso com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E ele está lidando com uma situação de reconciliação aqui. Porque isso não é um privilégio dos cristãos. A incoerência não é um privilégio dos cristãos. Isso faz parte da nossa natureza. Nós somos incoerentes, nós somos pessoas difíceis de se lidar. Isso é parte da natureza humana. Nós somos pessoas que, por natureza, muitas vezes optam por partidarismos, por divisões. Mas como nós somos cristãos, nós reconhecemos isso. Jesus nos faz reconhecer isso, não somente reconhecer, mas lutar contra isso e procurar a reconciliação. Somos agentes de reconciliação. Somos reconciliadores. Nós temos essa tarefa, nós reconciliamos pessoas com Deus, pessoas com o próximo, pessoas consigo mesmo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele orienta um seu amigo a ajudar essas mulheres que nós lemos a se reconciliarem. E o que eu entendo é que a mediação de um ou mais irmãos pode auxiliar numa situação de reconciliação na igreja. Porque muitas vezes isso acontece, isso pode acontecer. Somos falhos e pecadores. A questão é, uma vez que nós sabemos, identificamos que há isso, como é o nosso proceder diante disso? Buscamos a reconciliação? Buscamos a ajuda de outros irmãos para nos reconciliarmos? Talvez um olhar de outra pessoa para a situação desarmoniosa possa ajudar as partes a se entenderem melhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, ajude elas a se entenderem. Precisamos uns dos outros para nos relacionarmos melhor uns com os outros. Precisamos uns dos outros para nos reconciliarmos uns com os outros. Precisamos disso na nossa igreja. Precisamos disso em todos os lugares. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a serem agentes da paz, a pessoas que estejam dispostas a reconciliarem outras. Precisamos ser agentes da paz. Depois do versículo 5 ele vai dizer, alegre-se no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Eu entendo que quando nós estamos alegres no Senhor, em Cristo, nos tornamos pessoas melhores no trato uns com os outros. Quando somos alegres, alegres pelo que o Senhor fez por nós, meus irmãos, nós queremos harmonia. Nós queremos que o Senhor, que a harmonia, que a paz de Deus prevaleça nas nossas igrejas, no nosso meio, no nosso ambiente de trabalho. Portanto, devemos ser um agente de paz, pessoas alegres, agentes de paz no nosso trabalho, na nossa escola, em qualquer ambiente que nós estivermos. Agentes de paz. Mas o texto também nos orienta a cultivarmos um relacionamento de confiança com Deus. No versículo do 4 ao 6, ele vai falar, versículo do 6 ao 7. Não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplicas,
com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não andes ansiosos. Aí vai dizer que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o nosso coração, nossa mente em Cristo. Irmãos, então, precisamos cultivar um relacionamento de confiança com o nosso Pai, com o nosso Deus. Com o nosso Deus. Só que, irmãos, nós nunca vamos confiar em quem não conhecemos. Muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus o suficiente, só que o conhecimento de Deus é algo experimental, é algo que precisamos provar constantemente. Porque facilmente nossa confiança se volta para outras coisas. Precisamos, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 3, prosseguimos em conhecer o Senhor, prosseguimos no alvo. Precisamos cultivarmos essa confiança em Jesus, para que a nossa confiança aumente cada vez mais nele. O problema é que nós não confiamos em quem não conhecemos. Nós não confiaríamos a nossa vida a alguém que nós nem sabemos quem é, um estranho que passa na rua. Mas quando nós temos uma intimidade com uma pessoa, quando nós confiamos na pessoa, nós conhecemos a pessoa, nós passamos a confiar nela. Vemos como ela é, e aí nós podemos confiar. E com certeza, à medida que conhecemos ao Senhor, nossa confiança nele vai aumentar, porque ele é perfeito, ele não muda, ele não abandona, ele não mente. Ele é perfeito, ele é santo, ele é amoroso, ele é compassivo. Cada vez mais que nós conhecermos o caráter de Deus, seus atributos, seu poder, seu amor, cada vez mais desenvolveremos confiança. Então precisamos cultivar esse relacionamento de confiança com Deus para podermos desfrutar da paz, para podermos ser agentes de paz. E vimos que quando levamos nossa gratidão, nossas preocupações, nossos pedidos a Deus, estamos cultivando uma intimidade com Ele. Deus é um ser pessoal, Ele tem vontades, Ele é um ser que se relaciona. Nós somos relacionáveis porque Ele é. Fomos criados à imagem de Deus. Deus é um Deus que se relaciona desde a eternidade. Antes de sermos criados, Ele já se relacionava. Pois Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele se relaciona entre si, a sua própria natureza. Ele desfruta de plena harmonia e paz e alegria e amor. Ele não precisa de receber amor de nós, porque Ele já desfruta do amor. O Filho desfruta do amor do Pai, o amor perfeito, o Pai, do Filho, o Espírito Santo, enfim. Mas Ele nos criou para que possamos participar dessa harmonia, dessa comunhão plena, amorosa, santa e maravilhosa pelos séculos dos séculos, se nós cremos no Senhor. Portanto, devemos cultivar esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, apresentando nossas preocupações, nossas crises, nossos medos. E quanto mais nós tivermos uma vida de oração, um estilo de oração, mais nós vamos demonstrar que confiamos nele. E mais essa confiança vai aumentar cada vez mais, nos levando a descansar no Senhor. Então cultive um relacionamento harmonioso com seus irmãos, com o seu próximo. Cultive um relacionamento de confiança com Deus. Seja um agente da paz. Cultive a paz nos seus relacionamentos. Mas também cultive a paz em si mesmo. Cultive a paz em você mesmo. Versículo 8 e 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele traz algumas atitudes e lições que o crente deve ter consigo mesmo. Ele fala sobre os pensamentos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, de boa fama, puro. Isso pensem nisso. E também ponham em prática o que vocês viram, aprenderam e ouviram de mim. Ou seja, na sua relação consigo mesmo. Seus pensamentos ditam suas emoções e suas atitudes e podem estar tirando sua paz. Pensamentos errados podem nos trazer emoções erradas que não deveríamos ter, podem trazer atitudes erradas. Meus irmãos, nossos pensamentos vão ditar essas coisas. Muitas vezes nutrimos pensamentos errados, nutrimos pensamentos ruins para com a pessoa, e muitas vezes nossa atitude para com ela, reflete esses pensamentos. Muitas vezes a pessoa fala alguma coisa e nós entendemos outra, porque estamos nutrindo certos pensamentos. Então devemos ter cuidado com isso, pois seus pensamentos ditam suas emoções, suas atitudes, e podem estar tirando sua paz.
Portanto, pense naquilo que vale a pena. Pense naquilo que vale a pena. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo dando várias orientações sobre pensamentos, aquilo que é amável, que é puro. Né? Pense naquilo que vale a pena, naquilo que traz esperança para a sua vida. Pense no céu, pense nas coisas do Senhor, pense em Deus, pense nas alegrias que Deus nos deu, pense nas grandiosas obras do Senhor. Pense em coisas que valham a pena. A paz, ela também é cultivada em nossas ações quando elas revelam a vontade de Deus. Quando nós caminhamos em veredas de justiça, quando nós caminhamos em caminhos retos, caminhos planos, por caminhos que não são tortuosos, caminhos de desordem que nos tiram a paz, mas quando nós caminhamos em caminhos retos. Teremos paz por estarmos em paz com a vontade de Deus. Romanos 5 vai dizer, pela fé vocês tiveram acesso a Deus, vocês agora foram justificados, agora vocês têm paz com Deus, porque o pecado nos torna inimigos de Deus. O pecado é uma rebeldia contra o Senhor. O sangue de Jesus, a fé em Cristo, nos faz estar em paz com Deus. E nós devemos lutar para que essa paz possa ser cada vez mais desfrutada em nós. Cada vez mais lutarmos contra o pecado, abandonarmos o pecado, aquilo que não agrada ao Senhor, para que possamos estar em paz com Ele. Para que possamos fazer a sua vontade e vermos, sentirmos e observarmos a paz do Senhor. Quando nós passarmos a obedecer a Deus. Passarmos a obedecer ao nosso Senhor. Vivermos da maneira que Ele deseja. E então desfrutaremos de paz. Amém, meus irmãos? Que possamos ser agentes da paz. Possamos cultivar. Sabemos que nós temos papel fundamental na promoção e na colheita da paz em nossas vidas. E vimos que tem duas atitudes que nós podemos cultivar a paz, que é cultivando a paz nos nossos relacionamentos, tanto com o próximo, uma harmonia, buscando a harmonia, quanto com Deus, nosso relacionamento com Deus, nosso tempo com Deus, desenvolvendo uma confiança com o Senhor. Também vimos que devemos cultivar a paz em nós mesmos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Pois os nossos pensamentos e as nossas ações promovem a paz em nós. Portanto, irmãos, para aplicarmos para as nossas vidas, devemos ter esses padrões na nossa vida. Mas quais são os pensamentos que nos tiram paz? Quais são os pensamentos? Eu vou dar o exemplo de alguns aqui. Quando pensamos demais sobre aquilo que está fora do nosso controle. Quando nós passamos grande parte do nosso tempo pensando e nos preocupando com coisas que talvez nem aconteçam. Com coisas que não dependem unicamente de nós. E nós ficamos martelando esses pensamentos e nos preocupando com coisas que talvez nem aconteçam. Dizem que 80% das nossas preocupações nem chegam a acontecer. Então, quando nós pensamos muito nessas coisas, ficamos passando a parte do dia pensando nessas coisas que nós não temos controle, nós temos as nossas energias sugadas. Perdemos a paz porque experimentamos uma situação que muitas vezes nem vai acontecer, mas nós nos colocamos nessa realidade, nessa bolha de pensamentos onde nós não temos o controle. E que é incerto, isso nos tira a paz. Então observe se você está pensando muito nas coisas que você não tem controle. Outros pensamentos que nos tiram a paz. Quando pensamos em mentiras construídas a nosso respeito. Construídas a respeito de nós mesmos. Nós estamos numa época em que as redes sociais permitiram isso, onde as pessoas estão sendo bombardeadas com aprovações, com críticas. Muitas vezes ouvimos coisas a respeito de nós mesmos e achamos que isso são verdades, assimilamos como verdades. Também muitas vezes crescemos com opiniões e pensamentos a respeito de nós mesmos que os outros fizeram. Mentiras a respeito de nós mesmos, ofensas, estereótipos sobre nós mesmos. E nós construímos nossa vida e passamos a nossa vida pensando que essas coisas são verdades. E nos relacionamos com o mundo como se essas coisas fossem verdades.
como se essas coisas fossem verdades. O que pensamos sobre nós vai ditar como nos relacionamos com o mundo. Se pensamos que somos um fracasso completo, nós vamos lidar com o mundo, com os desafios, como se já tivéssemos perdido, como se já fôssemos um fracasso. Não devemos ter esses pensamentos, mas você deve ter pensamentos corretos, pensamentos verdadeiros. Não pensamentos positivos, mas verdadeiros. Pensamentos positivos que sejam verdadeiros. Você não é aquilo que falam de você. Por isso eu prefiro pensar que nós somos aquilo que Jesus fez por nós. Nós somos aquilo que Jesus diz que somos. Precisamos substituir pensamentos mentirosos por pensamentos verdadeiros a respeito de nós mesmos. Outros pensamentos que nos tiram a paz é quando vemos somente o copo meio vazio. Quando nós somos muito pessimistas. Quando de todas as bênçãos, de todas as coisas boas, de todas as alegrias que podemos ver, nós escolhemos ver somente as coisas ruins. Somente o lado escuro. Somente as coisas ruins. Isso muitas vezes nos tira a paz. O que nós fazemos que pode nos tirar a paz? O que fazemos ou deixamos de fazer que nos tira a paz? Bom, quando, por exemplo, não fazemos esforço para cultivar a união e a harmonia. Quando nós acabamos disseminando desunião, dissensões. Quando provocamos muitas vezes o caos. Quando promovemos fofocas, partidarismos. Isso causa desarmonia, quebra de relacionamentos. Isso não traz paz. Colhemos conflitos, colhemos desarmonia. Também o que fazemos que pode nos tirar a paz é quando nós andamos no caminho da vingança. Quando escolhemos o caminho da vingança porque queremos pagar na mesma moeda, porque não suportamos talvez aquele mal que veio sobre nós e devemos nos vingar, fazer justiça com as nossas próprias mãos, pagar mal com mal. Isso não é o que aprendemos de Cristo. Cristo não pagou mal com mal. Nós não vemos isso em nenhuma parte da palavra do Senhor. Quando nós andamos no caminho da vingança, de querer pagar moeda por moeda, de querer sempre estar nos justificando diante das pessoas, e não conseguimos confiar naquele que julga todas as coisas, naquele de quem é vingança, nós estamos trilhando um caminho que não nos trará paz. O caminho da vingança, o caminho do retruque, sempre não nos trará paz. Não somos chamados para isso. Não somos chamados para fazer justiça com nossas próprias mãos. Pois aquele que deveria nos julgar, nos amou, foi misericordioso. E disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deve ser a nossa atitude assim. Outra coisa que fazemos e que nos tira a paz é quando nós deixamos de separar um tempo para falar a sós com Deus. Quanto tempo em média nós falamos com Deus no dia? Quanto tempo nós tiramos para estar a sós com Deus? Durante o dia nós costumamos fazer orações? Charles Spurgeon disse, não me lembro da última vez que eu fiquei 30 minutos consciente sem ter feito uma oração. Ou seja, nós podemos orar ao Senhor a qualquer momento do dia, com os olhos abertos, com os olhos fechados, de joelhos, em pé, no ônibus, no carro. Nós podemos falar com o nosso Deus. Então tenha um tempo a sós com Deus, mas também ore antes de sair de casa para o trabalho. Ore indo ao trabalho, ore quando chegar no trabalho, ore durante o trabalho, ore vindo do trabalho, ore quando chegar em casa do trabalho, ore com sua família, ore antes das refeições, ore antes de dormir. Ore. Você pode orar a qualquer momento, qualquer hora. De qualquer forma, pois Deus está sempre pronto a nos ouvir. Não tem um dia que Deus fale, não quero te ouvir hoje. Hoje eu não estou para ouvir seus problemas. Não, Deus não é que nem a gente. Deus está sempre pronto para nos ouvir. Mesmo conhecendo o nosso mal, nosso pecado, Ele está sempre pronto a nos ouvir e nos perdoar. Então, ore. Ore que você desfrutará da paz do Senhor. Meus irmãos, é isso que eu queria compartilhar. Espero que tenha abençoado a sua vida, assim como me abençoou. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa iluminar o nosso coração e nos capacitar a viver da forma que te agrada. Possamos ser agentes da paz, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada pessoa que não está tendo paz na sua vida. Que a tua paz possa vir sobre ela, mas que ela também entenda que ela tem uma participação para a promoção da paz.
Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima.